Obrigada por terem me convidado a moderar essa mesa redonda. Eu vou começar pedindo desculpas. Eu estava falando durante o almoço que os portugueses e os brasileiros têm muita facilidade para falar espanhol. E os espanhóis... Para os espanhóis é complicado. Vocês vão poder ver que isso é verdade. Eu falei muito bem espanhol durante o almoço e a gente chegou à decisão que eles vão falar na sua língua materna, pelo menos a gente pode se entender, e para poder fazer um melhor trabalho e garantir a fluidez da conversa, vou continuar falando espanhol. Espanhol da Espanha. Muito, muito obrigada por sua presença. Obrigada aos palestrantes. Os temas do programa de hoje, que vem aproveitando desde hoje de manhã, não poderiam ser mais fascinantes ou transcendentais e transversais, pois afetam muitos eixos ao mesmo tempo. Falamos disso num contexto quente e atual. Essa combinação faz que essa palestra, mesmo que com tempo razoável, mais do que 1 hora, é um verdadeiro desafio. Há muito conhecimento, muitos especialistas falando de temas muito complexos e é difícil. Mas eu estou bem calma pela qualidade dos nossos palestrantes, pelo alto nível dos nossos palestrantes. Então, vou abrir com uma pergunta geral e eu vou fazer perguntas para todos vocês. É claro, eu posso fazer as perguntas em ordem. Fiquem à vontade para se interromper, responder em outra ordem. Eu vou ser muito disciplinada. Eu adoraria também que os nossos participantes aqui possam fazer perguntas, que o público possa fazer perguntas. Então, eu acredito que devemos começar com um marco geral. Os ingleses e americanos adoram falar de the big picture, certo? Uma foto geral da situação. Então, eu não vou descrever todas as últimas coisas que vimos, a guerra de tarifas, flutuações nas divisas, entre outros eventos, como consequência das políticas dos Estados Unidos que determinam as consequências no resto do globo. Mas eu gostaria de começar por uma pergunta geral. Quais os riscos que vêm como sendo mais pontuais? Vamos ser concretos. 3 riscos concretos na hora atual e uma oportunidade. E se concordarem, eu gostaria de começar pelo embaixador, senhor Azevedo. Eu acho que bom dia a todos. Nós estamos falando de risco. Eu acho que o maior risco que nós enfrentamos hoje é o risco de uma recessão global. Nós estamos falando de, seguramente, um risco de inflação bastante acentuado, com as guerras tarifárias, os preços... É uma certeza matemática, né? Vai subir, os preços vão subir, não tem a menor dúvida com relação a isso. A questão é quanto e como que a economia vai ser afetada. Então, o primeiro risco é o risco de uma recessão que vai agravar a situação política e talvez aumentar ainda mais a assertividade das medidas públicas adotadas, sobretudo pelos Estados Unidos. O segundo maior risco que eu vejo, e não é por ordem hierárquica, esses riscos eu acho que são riscos igualmente perigosos. Um outro risco é a falta de clareza e a falta das regras, né? Ninguém sabe, hoje, francamente, em termos comerciais, você não sabe quais são as regras do jogo hoje. Até os negociadores, né, estão negociando aí com os Estados Unidos e tudo mais. A pergunta é: o que está sobre a mesa? O que está sendo negociado? Por exemplo, sobre a tarifa recíproca, né, que foi anunciada, esta claramente está sobre a mesa. Mas e a tarifa básica de 10%? Essa daí vai ser negociada ou não vai? Essa daí é fixa ou não é? Aparentemente é fixa. Aparentemente essa não sai. Mas nunca ninguém disse isso. Nunca isso foi explicitado.
Então, de novo, as regras do jogo não são claras, né? E a dificuldade de você negociar e se planejar e se preparar sem saber quais são as regras do jogo é uma dificuldade muito grande, sobretudo quando você tem o sistema internacional desestruturado, completamente desestruturado. A OMC hoje não tem como intervir, não tem como ajudar nesse diálogo. Ficou uma coisa estritamente bilateralizada. E eu acho que o terceiro, que é o óbvio, um risco fundamental, é de incerteza, né? Não só você não tem a regra do jogo, como você não sabe se terá as regras do jogo. Eu, ao longo da minha carreira, eu nunca pensei muito apenas no que eu estava negociando. Eu pensava o que eu estaria negociando para daqui a 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quer dizer, você negocia hoje pensando no que vai prevalecer daqui a alguns anos. E hoje ninguém sabe. A ordem econômica internacional está morta. Tá? Comercial, política, ONU, estão lá ainda, está funcionando. Eu estive em Genebra agora há pouco tempo, estava lá, o prédio está de pé, as pessoas estão lá dentro, mas o clima é muito ruim. Então, essas instituições fisicamente existem, mas na prática elas não estão dando a contribuição que elas poderiam dar para o ordenamento internacional. E aí a pergunta é, que hoje de manhã, pelo menos, eu vi as pessoas falarem, mas muito pouco por cima, e o que vai substituir isso? Qual é a regra do jogo? Com o que nós vamos viver daqui a 4, 5, 6, 7, 10 anos? O que vai substituir? Eu acho que essa, na minha cabeça, até como ex-funcionário de governo, a minha preocupação maior hoje seria tentar entender qual é o sistema que vai substituir o sistema que está aí hoje. E as respostas são múltiplas, então, ao longo do debate, a gente vai seguramente falar de muitas delas. Muitíssimas gracias. Muito obrigada. Senhor Mello? Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite para participar desse evento. Veja, eu acho que o embaixador Roberto já colocou um grande cenário que a gente tem pela frente. Eu sempre gosto de lembrar que não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam redefinir as regras do jogo, né? As regras do jogo, digamos assim, foram definidas no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Bretton Woods, onde a nova potência hegemônica, que eram os Estados Unidos, venceram o debate, porque existia uma possibilidade de um outro arranjo econômico, financeiro global, que era, como todos nós sabemos aqui, defendidos pelo representante da antiga potência, o Keynes, né? E que saiu derrotado, ou pelo menos derrotado em temas fundamentais, como, por exemplo, as relações comerciais, a moeda global continuou sendo uma moeda nacional, o dólar não era mais a libra, mas era o dólar. Ainda havia a ligação do dólar-ouro naquele momento. Mas esse arranjo durou 20 e poucos anos, né, 30 anos. Os Estados Unidos mudaram as regras do jogo na década de 70. Em 71 e depois em 73 com o fechamento da janela e depois em 79 com o choque de juros que quebrou toda a periferia do capitalismo que estava ligada aos Estados Unidos, inclusive a América Latina. Eles se definiram do ponto de vista da hegemonia monetária e do ponto de vista das condições de financiamento e atração de capital no final da década de 70. Só que ali eles estavam lidando com a Europa, eles estavam lidando com a América Latina. No máximo, eles estavam lidando com o Japão, que na década de 80 eles colocaram de joelhos com a Acordo de Plaza. Certo? Eles estavam lidando com países que eram fortemente dependentes e submissos à hegemonia norte-americana. A Conceição, colega aqui do Luciano por muito tempo, a nossa saudosa Maria da Conceição Tavares, escreveu um texto muito famoso no Brasil, chamado A Retomada da Hegemonia Norte-Americana. E lá na Unicamp, que é de onde nós viemos, tem uma discussão se o termo hegemonia era o termo correto, porque quando os Estados Unidos, em 79, dá o choque de juros e depois toma todas essas medidas, na verdade, era uma demonstração de poder.
Não era hegemonia, não é que os outros estavam de acordo com o que ele fazia, é que os outros se submetiam ao poder praticamente imperial, e aí também inclui a geopolítica. Certo? Eu acho que os estertores desse modelo foi a crise de 2009, onde os Estados Unidos ele abriu e inaugurou um momento de política monetária, até mesmo política fiscal, que nunca havia se pensado antes e que ia na contramão daquilo que era o manual, digamos assim, americano. Então, a ideia do quantitative easing depois foi levado aos estertores com a ideia da taxa de juros negativa no Japão. O Banco Central japonês virou sócio majoritário de mais de 200 grandes empresas no Japão. O Banco Central. Isso era inimaginável na década de 90. Inimaginável. Por que eu estou reconstruindo isso aqui? Porque não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam reconstruir a ordem mundial para atender aos seus interesses. Na década de 70, isso tinha a ver com a ascensão de novas potências produtivas, comerciais, na Europa, no Japão. Ele vai fazendo isso recorrentemente, visando duas coisas: manter o domínio e a hegemonia financeira e o domínio e a hegemonia produtivo-tecnológica. Qual é o novo problema, na minha opinião? É que a China não é a Europa, não é o Japão. O Japão nem exército tem. A China é outro ator. Um ator que, claro, durante muito tempo, quando estava em uma posição, digamos assim, de inferioridade em relação aos Estados Unidos, ele fingia ceder e tentava diminuir ruídos e empurrar com a barriga o problema. Mas agora a China está numa posição de maior poder. E ela não vai aceitar, pela história da China, o século da humilhação que eles tiveram e toda a colonização, eles não vão aceitar passivamente uma imposição do poder americano. Principalmente quando ela está sendo feita de uma forma tão desastrada. Se você pensar o choque de juros do Volcker, ou mesmo o fechamento da janela de conversão na década de 70, havia um diagnóstico complexo, elaborado, mais preciso de qual era o problema e quais eram os instrumentos para solucionar esse problema do ponto de vista do país hegemônico. O Trump, quando você vai ver a forma que foi feito o anúncio das tarifas recíprocas, você percebe o amadorismo que está sendo conduzido esse processo. É uma tentativa de demonstração de poder, mas sem um diagnóstico preciso, sem os instrumentos necessários, e que, dessa maneira, pode realmente destruir, e é isso que está acontecendo, o arranjo existente, sem colocar nada no lugar. E aí eu termino aqui essa primeira intervenção. Qual é, eu acho que a grande oportunidade, portanto? Você falou, quais são os riscos? Tem o risco da crise global, de uma recessão global, tem riscos inflacionários que eu acho que são multifacetados. Nos Estados Unidos é maior, na China é menor, na Europa vai depender caso a caso. Para a América Latina, o maior risco inflacionário, a meu ver, está ligado à questão financeira cambial. Como é que as moedas latino-americanas vão reagir a esse mundo de enorme incerteza, como o embaixador aqui colocou. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, se abre um espaço para pensar um novo arranjo global que não passe por uma imposição de força do país dominante. Claro, os Estados Unidos é o ator principal, continuará sendo o ator principal. O dólar continuará sendo a moeda mais importante do mundo, na minha opinião, por muito tempo. Eles têm os mercados financeiros mais profundos, mais desenvolvidos. Porém, esse desarranjo que está sendo criado abre uma oportunidade, que foi tentada lá atrás com os BRICS, não sei o quê, de discutir alguma reforma do sistema financeiro geopolítico global que não estava na agenda até alguns anos atrás. E com essa nova atitude americana, até ameaçando sair do FMI, ameaçando sair do Banco Mundial,
Com essa atitude, tudo que era certo se dissolveu no ar. Até o mapa mundi. Eu brinco com os meus alunos e falo assim, quando eu aprendi que tinha ali as Américas, América do Norte, América do Sul, Europa, quer dizer, eu aprendi lá, Canadá, Estados Unidos, México, né? Ele quer redefinir até as fronteiras nacionais. Então, eu acho que a grande oportunidade que tem, por pior que seja, é que algumas certezas que nós tínhamos se foram, mas isso abre um espaço para a gente discutir ou pensar, pelo menos, um novo arranjo global que não estava na agenda até alguns anos atrás. Muchísimas gracias, señor Melo, por Muito obrigada, senhor Melo, por fazer uma recapitulação do risco de recessão global. Lembramos as crises passadas, um novo quadro aberto, construído depois da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde eu vou perguntar sobre a hegemonia do dólar americano, que achamos vai terminar daqui 50 anos. E eu acho que para completar essa primeira ideia geral, senhor? Organizadores, eu vou tentar fazer uma junção do que foi falado aqui pelo embaixador Roberto, pelo secretário Guilherme, mas vou inverter. Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem é a gente repensar o papel que os Estados Unidos desempenharam na construção do mundo que o Guilherme, de maneira tão enfática, criticou. Certamente, a gente sabe hoje que o Trump não teria construído o Bretton Woods, né? E a gente pode dizer, são mais ou menos as palavras parodiando o Guilherme, que esse é o interesse americano, hoje. Mas o oposto do que faz o Trump também foi criticado como sendo o interesse americano em 44, 45, na construção desse mundo. Para a gente ter uma ideia, então, acho que é a oportunidade de a gente repensar que os interesses dos países expostos pelos seus dirigentes mudam com o tempo. E isso nos permite pensar que, já no fim da fala do Guilherme, que a gente não tem uma liderança liberal hoje para a construção de um sistema repactuar, como você falou. Construir um sistema baseado em regras mais equânimes, mais includentes, mais promotoras de prosperidade. Então, acho que acho que a oportunidade é uma oportunidade, digamos assim, mais abstrata, de pensar o poder americano. E dizer que a gente está numa encruzilhada muito grande. E acho que o risco é esse. O risco é que a gente deixa uma ordem conhecida, com regras razoavelmente claras, que eram criticadas porque dizia-se é o interesse de expansão do capitalismo, do liberalismo, das empresas multinacionais, dos bancos americanos, mas que estamos todos nós hoje descobrindo que era melhor do que a volatilidade, do que a incerteza, e, aí eu faço uma contraposição ao que disse o Guilherme, ao que acontecia de 44 em diante na outra hegemonia. Porque, efetivamente, a gente olha para o mundo criado pelos Estados Unidos e a gente sempre esquece de dizer que havia uma opção. E essa opção não é a opção desejável. Não foi vencedora, mas não gerou prosperidade, não gerou inclusão, gerou declínio social, político, ideológico e tudo mais. Então, essa é a minha ideia. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de repensar isso. É melhor, e aí eu sintetizo com uma blague. Somos todos ricardianos hoje. Somos todos, de repente, defensores de um comércio mais aberto, de tarifas mais baixas, de mais inclusão para países periféricos que o mundo anterior. O embaixador Roberto foi diretor da OMC durante tantos anos que o mundo anterior permitiu. Né? Tantos países entraram na OMC que a OMC ficou de difícil operacionalização, né? Com a regra do consenso e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quais são os riscos? Acho que o maior risco que a gente tem do ponto de vista global é a latino-americanização, se me permitem, dos Estados Unidos, dessa potência
liberal que existia antes. Não que trabalhasse contra seus próprios interesses, trabalhava a favor dos seus interesses. Mas a forma como os Estados Unidos viam os seus interesses, salvo nas fronteiras, salvo quando havia ameaça de expansão do comunismo, salvo nas situações limítrofes, era mais liberdade econômica, mais liberdade política, regras mais transparentes, regras que permitiam aos países negociarem de maneira mais transparente, e a gente corre o risco do oposto. Personalismo, autoritarismo, regras instáveis, aumento de restrições às trocas comerciais, aos investimentos. E é isso que ameaça, no limite, a soberania do dólar, ou a centralidade do dólar. Porque essas regras a gente não tinha aprendido, os nossos alunos não... Eu também sou professor como secretário. Os nossos alunos não eram ensinados, né, no mainstream, né, que a centralidade do dólar tinha a ver com o fato de que, com o dólar, você tinha mais garantia. Quando a gente bota dólar no bolso ou no cofre, a gente efetivamente comprou um título de governo. E a gente espera que aquele título reserve valor ao longo do tempo. E acho que esse é o segundo grande risco. É o risco do default americano. O Ken Rogoff, que foi o economista-chefe do FMI durante a crise asiática, ele acaba de lançar um livro e está divulgando muito o livro em que ele chama a atenção para o fato de que, seja pela inflação muito elevada, e isso tem a ver com a minha ideia de latino-americanização, seja porque você está propondo o tal do Acordo de Mar-a-Lago, que trocamos o seu título, que pode ser comercializado no mercado secundário, por um título perpétuo que você não pode renegociar. Então, é como se você tivesse comprado uma bicicleta e a bicicleta não existe, ficou com a Casas Bahia. Você não pode usar. Você tem o papel, mas cadê a minha bicicleta? Não posso fazer nada com esse papel, né? Então, esse processo de default americano é algo que vai impactar drasticamente. O Rogoff, eu tenho acompanhado o que ele tem dito aí nas últimas semanas, depois do lançamento do livro, ele diz o seguinte: olha, a próxima crise financeira global já está contratada. A gente não sabe exatamente em que mês, de que ano ela vai acontecer, mas a gente sabe claramente, trace back, onde ela começou. E ela começou com a insolvência da dívida pública americana, 122% do PIB hoje, e com políticas que estão claramente direcionadas a aumentar essa insolvência e não a diminuí-la, né? Então, eu chamaria atenção para esse processo de latino-americanização dos Estados Unidos, que é algo que me leva a uma conclusão. Em vez de falar de uma terceira, eu vou falar uma conclusão prévia, né? Fica claro na discussão hoje, somos todos a favor de um comércio mais livre, mesmo nós que fazemos comércio tão fechado, ou que não fazemos comércio, né? O Brasil está mais preservado das crises internacionais porque a gente é menos interligado, um dos países menos interligados com o mundo. Eu olho para o doutor Winston Frist aqui, que tentou, na Secretaria de Política Econômica, alterar isso de alguma forma, né? Fosse na criação do Mercosul, fosse usar o Mercosul para aprisionar a reforma tarifária brasileira num nível mais baixo, num acordo internacional. Então, a conclusão é essa, que a gente, se os Estados Unidos, está claro hoje as consequências negativas para uma economia extremamente próspera, apesar da dívida crescente, extremamente interligada, e tudo que aconteceu como consequência em relação ao valor das empresas, ao valor do dólar, ao valor dos treasuries, ao mesmo tempo, de maneira inconsistente, isso aponta às oportunidades perdidas por uma economia que fez uma opção, o Brasil e os seus vizinhos, por se manter alijado desse processo de crescente interdependência, de crescente globalização, dessa ordem internacional que foi criada nos anos 40 para servir aos interesses americanos, mas que efetivamente gerou prosperidade, que efetivamente gerou inclusão,
E que agora, volta a minha Blag, estamos todos descobrindo que era melhor ter um comércio mais livre, mais aberto, tarifas mais baixas, como os Estados Unidos propuseram e conseguiram construir junto com seus aliados. E também nos permite entender que perdemos essa oportunidade. E vamos perdê-la. Agora o mundo mudou e a gente continuará alijado dessas dinâmicas que existiram dos anos 40 até algumas semanas atrás e já não existirão mais de maneira tão clara. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Eu vou ficar com essa última parte das oportunidades perdidas. Eu aproveito, então, nesse contexto, eu começo mais uma vez pelo senhor. Quais as oportunidades que os BRICS têm? O bloco dos BRICS para formar parte, para ajudar a construir um novo arcabouço internacional, uma nova arquitetura internacional. E eu espero que a sua resposta seja centrada no Brasil. Bom, a gente fala da oportunidade, né? Que o secretário Guilherme falou, o professor Carlos falou. É uma oportunidade que vem com um risco extraordinário. Porque, na grande maioria das vezes, quando nós tivemos uma ordem econômica emergindo, uma ordem política internacional emergindo, ela veio depois de tremendas catástrofes, inclusive guerras. Eu acho muito improvável você pensar na construção de uma nova ordem econômica e política internacional em um ambiente pacífico, de coordenação, em que os países vão conversar e vão reconhecer que nós estamos num mau espaço e queremos algo melhor. Então, vamos sentar, vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa. Eu acho muito improvável que isso aconteça, até porque a lógica, sobretudo a lógica americana, hoje, continua sendo de imposição. Né? O próprio acordo de Mar-a-Lago é um tremendo calote, né? No fundo é isso. E como é que esse calote se viabilizaria? Forçando os outros países, os outros parceiros comerciais, investidores, etc., a aceitar uma renegociação da dívida americana, né? E a desvalorização das suas respectivas moedas. É na marra, na força. Não é uma coisa, vamos conversar, ao contrário do que foi o Acordo de Plaza. Né? Foi acordado, todo mundo não gostaram, mas fizeram. Né? Então, como que nós vamos conseguir criar essa oportunidade de uma maneira que não seja tão disruptiva? Eu acho que esse é o grande desafio, porque a tendência é de ser a lei do mais forte. Eu vou forçar aqui a minha visão do como que o mundo deve ser. E a gente fala muito de mundo de regras, a gente fala aqui, né, o mundo, o comércio baseado em regras, não sei o que. Vai ler as regras. Vai ler TRIPS. O Acordo de Propriedade Intelectual é a legislação americana, de cima a baixo. Vai ler o Acordo de Antidumping. O Acordo de Antidumping são as práticas americanas codificadas internacionalmente. A mesma coisa para o Acordo de Subsídios. É tudo igualzinho. É a imagem e semelhança do Criador. Né? E é o que a gente... Eu não estou aqui, eu não estou falando isso, gente, nem criticando os americanos por fazer isso. Não. Eles podem, eles acham que podem e vão fazer. E é natural que façam assim, porque a história mostra que é assim. Né? Como é que os BRICS podem entrar? Aí é a pergunta, né? Como é que os BRICS podem entrar? Eu acho que nesse movimento de articulação... Por exemplo, o Fed ontem resolveu que ia manter as taxas de juros onde estava. Você vai ler o comunicado do Fed. Uma grande dúvida que o Fed tem e que todos nós temos não é o que os Estados Unidos querem que os Estados Unidos vão fazer, é como é que os outros vão reagir. E isso ninguém sabe. Né? Hoje está todo mundo negociando, mas está negociando daquele jeito. Se ouve as autoridades europeias, né, aqui na Europa... Não, nós estamos negociando, mas nós estamos prontos para qualquer coisa. Né?
O resultado disso está tudo muito incerto. Eu acho que os BRICS, eles têm... primeiro, quem lida com BRICS, eu lidei com eles muito, embaixadores que estão aqui, não é exatamente um foro onde todos pensam a mesma coisa, né? São visões muito diferentes de mundo, né? Inclusive com ciclos eleitorais, essas coisas vão mudando. Eu acho que eles têm a oportunidade de criar um foro de debate, de, por exemplo, pensar no... Fala-se muito do domínio do dólar, né, como moeda de referência para o comércio internacional. É o caso de pensar em... Eu não digo em criar uma nova moeda, acho que isso é impossível, mas continuar com o dólar, mas criar mecanismos alternativos que permitam, por exemplo, uma parte das transações acontecerem nas moedas nacionais, alguma coisa assim. Isso, acho que esse tipo de coisa é uma discussão saudável. Acho que os BRICS podem contribuir, mas eles sozinhos não vão... eles sozinhos não vão ditar o caminho. Eu acho que vai depender muito de uma articulação muito maior, onde China tem que estar presente, onde a União Europeia tem que estar presente. Francamente, Rússia eu acho que até menos, porque em termos de articulação econômica internacional, a Rússia tem um papel até pequeno. Japão, Coreia, os BRICS, Japão e Coreia com um problema sério de segurança nacional, dependem muito dos Estados Unidos, a segurança nacional deles está vinculada dos Estados Unidos, então a independência deles eu acho que é questionável, mas é um jogo de muitas peças, eu acho muito difícil. Eu acho que há oportunidade, há riscos enormes, e os BRICS podem ajudar a tentar encontrar soluções, sugerir caminhos para frente, mas tem muita turbulência, tem muita incerteza pela frente ainda. Muchas gracias. Ahora de ayudar a... Obrigado. Isso de abrir novos caminhos, BRICS, União Europeia, China, secretário Mello, o que é que o senhor acha? Eu acho que os BRICS, eles são uma criação que é uma criação de ordem mais geopolítica, certo? Porque, realmente, esses países que compõem os BRICS não necessariamente têm o mesmo nível de desenvolvimento ou o mesmo estilo de desenvolvimento, digamos assim, mas todos eles mostravam um incômodo com o mundo criado pelas regras colocadas pelo país hegemônico, que era os Estados Unidos. Queriam mais participação, maior pluralidade, queriam reformar as instituições multilaterais. Veja, os BRICS não surgiram para acabar com a ordem, para acabar com as instituições multilaterais. Não, e nem para substituí-las. Eles queriam reformá-las. Essa era a grande demanda dos BRICS, né? A reforma das instituições multilaterais. E, sim, criar algumas outras instituições, como, por exemplo, foi o Banco dos BRICS, né, o New Development Bank, que pudesse também cumprir funções para os países em desenvolvimento similares àqueles que as grandes instituições de Bretton Woods cumpriam. Então, eu vejo nos BRICS claro, um poder crescente, inclusive agora que ele está sendo ampliado, né? Está recebendo novos países como membros, mas eu não acredito, assim como embaixador, que uma nova ordem mundial poderá surgir a partir dos BRICS. Eu acredito que eles podem colaborar num processo de reforma, certo, da atual ordem que praticamente não existe mais. Isso que a gente está falando do mundo baseado em regras, isso vale não só para o comércio, vale para praticamente todas as esferas, né? Inclusive as esferas de conflitos, guerras. E qual é a regra? Hoje está se falando abertamente em remanejamento de população, certo? Na faixa de Gaza. Tira de onde está, coloca em outro lugar. Isso, do ponto de vista de regras que a gente tinha no passado, desde a Segunda Guerra, era algo assim meio que impensável. Como é que você pode... Um país
poderoso e desenvolvido falar isso. Isso é botar um ressorte no lugar. Então, parece que... E esse é o grande risco que eu acho que o embaixador colocou. Viver sem regras é muito pior do que viver com regras. Porque a regra é feita... Tudo bem, ela é feita pelo mais forte, mas ela também traz consigo mecanismos de contenção do uso da força. Né? Eu sempre falo que, na política, o caos é um pouco desejado pelos políticos, porque se o processo decisório ele é todo feito a partir de método, como várias empresas é feito, sabe, tem as várias etapas, ele chega ao final com muito pouco espaço para a pessoa fazer o que ela quer, o que ela deseja. E isso está valendo agora, quer dizer, o caos ele atende aos desígnios de líderes que querem ter espaço de manobra, não para negociar ordenadamente numa mesa, um novo acordo, mas sim para impor a sua vontade pessoal, a sua crença, ou não só dele e do seu grupo. Né? Então, eu acredito que os BRICS podem ter um papel na reformulação da ordem global. Repito, a ordem global já foi reformulada várias vezes. Quando a gente fala que é verdade, a ordem de Bretton Woods foi super importante para o mundo inteiro desde então, mas não existe a ordem de Bretton Woods, porque ela já mudou várias vezes ao longo do tempo. Né? Alguns momentos o Brasil se deu melhor, outros momentos o Brasil se deu pior. Então, o Brasil, até a década de 70, 80, era um dos países que mais cresceu no mundo. Né? Do ponto de vista de crescimento, era o país que mais cresceu no mundo, com todos os seus problemas sociais, estruturais, etc. Nós tivemos uma grave dificuldade de enfrentar a crise da dívida. Eu acho que aqui tem pessoas que viveram isso diretamente, né? E conseguimos superar isso com um plano real, posteriormente, mas realmente tínhamos dificuldades, e ainda temos, de nos valer da ordem pós-fim de Bretton Woods, porque eu acho que o Bretton Woods acabou ali na década de 70, 80, o que vem depois é outra coisa, né? O que chamam de ordem neoliberal. Né? O Brasil teve dificuldade de se posicionar, não só o Brasil, toda a América Latina teve dificuldade, a Ásia conseguiu, com uma estratégia muito curiosa, porque ela, ao invés de adentrar a globalização financeira, que foi basicamente a via de entrada da América Latina, pela necessidade de atração de divisas, que a América Latina precisava desesperadamente, ela adentrou a globalização pela via produtiva comercial, mas com uma coisa muito, muito interessante, que é manipulando preços, fazendo engenharia reversa, não respeitando os acordos de propriedade intelectual. Quer dizer, não é que ela se valeu daquela... Ela manipulou aquela ordem. E por que foi permitido a ela manipular aquela ordem? Porque foi permitido. Foi permitido à China não abrir financeiramente, manter controle sobre taxa de câmbio com reclamações recorrentes, crescentes nos Estados Unidos. Tem que desvalorizar, etc. Mas foi permitido. Por quê? Porque interessava a grande empresa americana. A grande empresa americana ganhou um novo impulso graças a esse movimento que ela fez. Só que agora esse eu acho que é o grande dilema. A grande empresa americana se beneficia, mas os Estados Unidos não vai conseguir mais conviver, tem que estar com problemas, inclusive, em transações correntes, que são gravíssimos. Então, não há grande empresa americana se não há Estados Unidos, como país hegemônico. Por isso que eles estão tentando reorganizar esse acordo. Só que aí você vai para o caos. E os BRICS, eu acho que eles vão ter um papel de tentar colocar alguma racionalidade ou alguma, digamos assim, alguma contraposição a desígnios muito personalistas. A China tem mostrado isso. Né? Eu acho que a China tem mostrado isso, quando, por exemplo, quando o Trump fala assim, eu liguei para o Xi Jinping... Não, o Xi Jinping me ligou e falou que quer negociar. Ele falou, ligou não.
Mentira. Quer dizer, eles não vão aceitar ser colocados no lugar do país que foi enquadrado e derrotado pelo Trump. E isso está incomodando muito, acho que, os Estados Unidos. Mas não tem outro jeito, eles vão ter que sentar à mesa uma hora. Senão, aí sim, a gente pode cair num cenário de recessão global mesmo. Muchas gracias, profesor. Eu tenho muito temor de falar de BRICS, por várias razões. A gente tem na audiência especialista em China e ex-presidente do Banco dos BRICS. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Mas, pelo que foi chamado a atenção aqui no início pelo embaixador Roberto Azevedo, quer dizer, são países muito diferentes. E eu queria acrescentar... E a diferença, tem diferenças quantitativas e qualitativas, né? Quer dizer, o Brasil é o B dos BRICS, mas tem um C dos BRICS que é muito maior do que todos os demais. E o R dos BRICS, por razões que têm a ver com a hegemonia americana recente, o uso, o weaponized dollar, né, das sanções e tudo mais, o R dos BRICS é um R, virou um pária, claramente um pária, né? A gente tem o I dos BRICS, que apesar do que está acontecendo na última semana, mas é a expectativa de grande fronteira de expansão do capitalismo mundial, né? Criar essa situação que a China representou depois de se abrir para o mundo, de entrar na OMC, né? De começar a fazer suas próprias reformas. Então, e a gente tem o B dos BRICS, que é o nosso querido Brasil, mas que não tem nenhum sinal de que o Brasil efetivamente vai fazer as reformas necessárias para atrair investimentos, para tirar a oportunidade de um mundo que está se esfacelando, que é esse mundo das regras com a cara americana, mas regras claras, com a hegemonia americana, mas com os Estados Unidos que abria a sua economia antes de qualquer outro. Com os Estados Unidos que permitiu à América Latina, mais um ponto de divergência, fazer o que permitiu a China e a Coreia do Sul e a Singapura e Taiwan fazerem nos anos 70. A América Latina teve toda a liberdade nos 40 anos gloriosos ou 30 anos gloriosos do funcionamento de Bretton Woods para fazer a política industrial que quisesse, para se fechar ao mundo do ponto de vista de importações e atrair investimentos de multinacionais americanas e depois europeias, quando a Europa voltou a se capacitar para fazer isso, para ter indústria e tudo mais, depois da reconstrução. Então, quer dizer, acho que falar dos BRICS é uma coisa muito complicada. Agora, do ponto de vista qualitativo, quais são os valores do R dos BRICS, quais são os valores do I dos BRICS, quais são os valores do C dos BRICS para construir essas novas regras? E o embaixador foi muito claro ao dizer que não tem muita confiança de que a gente vai conseguir construir essas regras. A China, por incrível que pareça, por ter entrado plenamente na OMC, sendo forçada a assumir todos os acordos lá em 2001, que muitos outros países, inclusive o Brasil, não foram obrigados a assinar, liberalizou muito mais e muito mais rapidamente do que a América Latina, e cresceu e se integrou e tirou proveito de manipulação de câmbio, tirou proveito de engenharia reversa, como todos os outros países da região. A China é, por incrível que pareça, aquele que oferece mais capacidade de ser um ofertador, um supplier de regras. E, aparentemente, está fazendo isso na sua região, dizendo, olha, os caras lá estão brigando, estão batendo cabeça, mas a gente é favorável a ter regras razoavelmente claras. Mas isso não serve para o mundo. Ninguém vai querer construir um novo sistema de regras baseado no modelo chinês. Muito difícil. Não estou nem falando de Estados Unidos, de Europa, mesmo os países, o resto dos BRICS. Provavelmente o Brasil não gostaria disso. Quando a gente fala, e eu acho que no governo atual tem várias pessoas que foram vocais nessa direção, quando a gente fala de desindustrialização do Brasil, a gente está chamando a atenção para um argumento que é muito parecido com o argumento do Trump. É muito incrível, porque quando a gente estuda, né, economia política internacional e dá aula disso, é incrível como o que é política
conservadora de direita nos Estados Unidos, supply side economics, é política de esquerda no Brasil e na América Latina. É criar condições para tax rebates, né? Criar concessões de crédito, concessões financeiras, para criar campeões nacionais que vão operar sob regras específicas. Essa é uma política de esquerda na América Latina, por isso que eu falo de latino-americanização como um risco, e essa é uma política conservadora, de direita e, está claro, inconsistente do ponto de vista macroeconômico e impossível de criar conciliação em torno de regras claras que promovam prosperidade no plano global. A construção do mundo que a gente está vendo se esfacelar à nossa frente é a construção do mundo que foi feita, primeiro, por governos democratas nos Estados Unidos, e, segundo, por governos republicanos que viram que aquilo funcionava para os interesses americanos, para os interesses das empresas manufatureiras, que viraram multinacionais, para os interesses da finança americana e para o interesse do consumidor americano. Todo o debate que a gente está vendo hoje sobre as consequências negativas das tarifas, do ponto de vista de inflação, por onde o embaixador começou, do ponto de vista de criar incerteza para investimentos, inclusive para a própria reindustrialização dos Estados Unidos, que todos nós sabemos que não vai acontecer, e para os investidores financeiros americanos, tudo isso que a gente está vendo é uma consequência de ideias que, se levadas ao plano global, não geram, como o presidente Trump disse ontem, you need two to tango, não geram uma dança harmônica, não geram cooperação, não geram prosperidade, não geram terreno fértil para a construção de caminhos de prosperidade que suavizem, como disse o Guilherme, que suavizem o uso da força. Então, voltando para recapitular, sou muito descrente em falar de BRICS como podendo oferecer em conjunto qualquer tipo de solução para os impasses que a gente tem. A gente claramente vai ouvir muito a voz da China, e já temos ouvido voz de confronto, já temos ouvido voz de reconstrução na sua área de influência, por incrível que pareça, com regras de comércio internacional mais livre, de interdependência das cadeias de valor e assim por diante. Mas a gente não tem aí BRICS com ideias muito claras e que permitam a construção dessas regras que viabilizem prosperidade, harmonia, menos uso da força e uma nova hegemonia que seja tão includente do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista econômico quanto a gente teve na ordem que está declinando rapidamente à nossa frente, né? Muchas gracias, profesor. No pretendo... Obrigada, professor. Eu não queria que a figura de Trump ficasse aqui como centro de todas as discussões, mas aqui eu gostaria de falar especificamente desta figura. O embaixador falou da União Europeia, que está negociando, cada um tenta negociar a sua maneira. Eu queria saber a sua experiência. O senhor teve que negociar bastante na OMC, né, com Trump. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando como correspondente em Washington durante 4 anos, nessa época. E minha pergunta é a seguinte: como é que pode negociar com um líder como Trump? E se esta fórmula como é que se pode negociar com um líder assim? E se a forma de negociar em 2016, 2017 até 2021 serviria para este novo mandato do Trump, ou para este novo Trump? E também vou pedir que respeitem o tempo que nós temos. O período em que o Trump fez o primeiro mandato dele foi exatamente o meu segundo mandato na OMC. O
mesmo período. E existia uma OMC pré-Trump e existia uma OMC pós-Trump, né? Trump, a coisa foi... E olha que eu tinha até uma boa relação com Lighthizer, que era o USTR na época, o Bob. A gente conversava muito, tinha uma boa relação de confiança. Agora, ideologicamente e conceitualmente, a posição deles era diametralmente oposta a tudo que o sistema fazia. O secretário mesmo estava falando há pouco de que a regra, no fim das contas, ela amarra a pessoa, mesmo que seja na tua imagem. Você mesmo se amarra aos seus próprios standards. E, claramente, a situação americana hoje é que eles não gostam das amarras, eles não querem as amarras. Ponto. Acabou. Pouco antes de começar a pandemia, em 2020, depois do Trump xingar muito a OMC, da gente devolver um pouco, assim, mas com muita diplomacia, né? Eu disse, está na hora de conversar com ele. Está no momento de conversar com ele, porque eu acho que eu estou enxergando, estava entendendo melhor o que estava por trás da cabeça dele. Disse, vou conversar. E pedi uma entrevista com ele. Achei que não ia acontecer, mas lá na OMC, no último minuto, ele já estava indo para o aeroporto, inclusive, aí eu disse, o presidente Trump quer falar com você daqui a 5 minutos. Aí eu falei, tá bom. Então, matematicamente, 5 minutos me chamaram, eu fui lá conversar com ele. E foi uma conversa muito... Porque eu sabia que ele ia descer o malho na OMC, né? Você sabe o que é descer o malho? Ele desceu o malho. Durante um bom tempo, falando que a OMC viabilizava uma China que roubava direitos de propriedade intelectual, que burlava as regras, que fazia isso, e que a OMC estava, enfim, permitindo que a China crescesse de uma maneira unfair, né? E que isso era negativo para os Estados Unidos, etc, etc, etc. Falou muita coisa. Mas quando eu entrei, eu falei, isso eu já sabia que ia acontecer, né? Falei que ele vai chegar descendo o malho, eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer isso. Então, como é que eu engajo e transformo essa conversa? E aí, foi ali que eu pedi licença para ele. Falei, eu não vou entrar em detalhe na conversa, mas eu disse para ele que, na verdade, tudo que ele estava dizendo, eu já estava dizendo há muito tempo. Não tinha novidade nenhuma no que ele estava falando, né? Agora, se ele quer mudar o sistema... Então, o senhor tem que entrar. Não é de fora, já tacando pedra de fora, que não vai mudar nada. Fica muito fácil para os outros. Quer mudar? Entra. Aí os outros vão sair da zona de conforto. Na hora que você estiver dentro, conversando, aí todo mundo sai da zona de conforto. Você quer tirar o pessoal da zona de conforto? Para de atirar pedra, entra e tenta fazer as coisas de dentro. Aí a conversa mudou. Porque eu acho que ele começou a perceber a possibilidade... E aí a impressão minha, né? Eu não sei se foi isso, mas a impressão que eu fiquei é que ele começou a ver a possibilidade de um legado, de ele transformar o sistema, de ele mudar a forma como o sistema operava. Aquilo engajou. E nós conversamos longamente, e era uma conversa que eu pensei que ia ser um bate-papo assim em torno da mesa, não, foi uma conversa longa. E, no final, ele insistiu, inclusive, que eu fosse a Washington. Não, vai lá, a gente tem que continuar essa conversa, passa lá, vamos encontrar uma solução, não sei o quê. Eu falei, tá. Ou seja, a impressão que eu tenho é que não é que ele era oposto ao sistema, ponto. Ele era oposto ao sistema como ele existe. Se for um sistema diferente, que permita outras... formas de atuação que reflitam o interesse americano, que colocassem as amarras, que retirassem as áreas cinzentas que estavam sendo exploradas por outros países, a China na cabeça dele, se a gente conseguisse dar clareza na regra para tirar aquele espaço ali onde os outros estavam se aproveitando, esse era um sistema que interessava a ele. Ele estava disposto a conversar sobre isso e queria conversar sobre isso. Então, de uma maneira muito simplista, como conversar com ele, a primeira coisa que eu acho que eu procurei fazer foi entender o que ele é. Entender o que ele pensa, o que ele gosta, o que está incomodando ele. E oferecer um caminho que possa ser uma resposta àquelas coisas que ele estava procurando. E ele
E, francamente, apesar daquele estilo muito abrasivo, muito simplista, ele entendia o que estava em jogo. A gente não pode subestimar essas coisas. O incompreendido? Não sei, eu acho que as pessoas compreendem ele muito bem. Não sei se gostam do que estão vendo e do que estão compreendendo. Mas eu acho que dá para conversar. Dá para conversar. Agora, se você chegar... Aquela conversa dele com o Zelensky, lá no Salão Oval, aquele foi um desastre do primeiro minuto, gente. Eu não precisava... Quando começou a conversa, eu disse, esse negócio vai terminar bem, não. Porque já saiu errado, já partiu errado. Mas colocando as cartas certas sobre a mesa, entendendo os pontos de pressão e procurando, tem como conversar. Se a conversa vai sair do jeito que você quer, da maneira como você procura, isso é outra conversa, isso é outra história. Eu não sei dizer isso, mas para qualquer negociação, com qualquer negociador, tem uma porta. Tem uma porta. O problema é você achar essa porta, ver por onde é que você entra, como é que você vai por ali, mas eu, até hoje, nunca entrei numa negociação, mesmo quando o outro lado era visceralmente contrário a tudo que eu pensava. Sempre tem uma maneira de você encontrar um jeito de conversar, de botar alguma coisa na mesa que é do interesse do outro lado. Pode não ser muito do seu, tal, mas você vai arrumando. O importante é você ter o diálogo, é estabelecer a química. Uma vez que você fez isso, as coisas se viabilizam. Agora, se você queimar a ponte de saída, já sair com uma química pessoal muito ruim, aí é difícil de você depois corrigir. Não é impossível, mas é bastante difícil. Muchas gracias. Que duda cabe que obliga a reescribir mucho. Obrigada. É verdade que a gente talvez devia reescrever manuais de negociação. Eu gostaria agora de dar oportunidade ao público para fazer perguntas. Eu acho que vão aparecer perguntas e depois a gente volta para a conversa. Nós temos 22 minutos. Eu gostaria a participação do público. Por favor, se apresentem e esclareçam a quem é dirigida a pergunta. Ok, muito obrigada. Eu penso que a questão é para todos, mas se alguém quiser discutir em particular, não tem a ver com esta ideia que foi aqui falada relativamente à forma como se deve gerir no futuro as relações do ponto de vista multilateral. E há um texto que foi escrito recentemente, precisamente pelo autor da expressão BRIC, que é o Jim O'Neill, como sabiam, trabalhou na McKinsey durante muitos anos, onde ele falava da necessidade de termos um multilateralismo inteligente, a smart multilateralism. Eu gostava que vocês dessem a vossa opinião sobre o que é que deve ser esse multilateralismo inteligente, por um lado, e se há condições ou não para o conseguir nos próximos tempos. Inteligente. É um multilateralismo inteligente. Multilateralismo inteligente. Sim, desculpe, eu falei um bocado atrás. Inteligente. Foi a expressão que ele utilizou. Smart multilateralismo. A gente responde ou pega outras perguntas? Não sei. Respondemos ou aguardamos? Nós temos várias... Eu pensava... Eu pensava responder, mas se acreditam que a gente pode se organizar de outra forma, eu responderia. Pergunta muito pertinente, porque é curioso que no meio desse caos, né? Claro que foi pré-Trump, mas a gente teve uma reunião do G20 tão auspiciosa quanto ela ocorreu. O G20 conseguiu, pela primeira vez, tirar um comunicado, fazia tempo que não conseguia. A gente tentou uma primeira reunião, tivemos uma dificuldade, porque é pela questão Rússia e Ucrânia, mas no final conseguimos um comunicado conjunto dos 20 países, que incluiu, olhe a ousadia, incluiu o tema da tributação dos super ricos, assinado por todos os países, concordando que o mundo precisa discutir, depois do Pilar 1 e do Pilar 2 da OCDE, a tributação dos super ricos para financiar, e vai mais longe, para financiar combate às desigualdades e à mudança climática.
Então, eu acho que há espaço para o multilateralismo inteligente. Nós estamos... O ministro Fernando Haddad tem falado muito isso, a gente conversou muito e cunhou essa expressão e essa proposta que a gente chama de uma nova globalização sustentável. Porque a gente teve um período grande de globalização financeira, comercial, produtiva no mundo, a partir da década de 80, é muito mais forte na década de 90, até a crise de 2008, 2009, que ela teve grandes qualidades, mas ela foi uma globalização fundamentalmente orientada pela acumulação de capital. As empresas iam onde tinha menos regulamentação, menos lei trabalhista, menos imposto. O capital, a mesma coisa. Ele ia para os... Foi o auge dos paraísos fiscais, certo? E era uma forma de potencializar a acumulação de capital dos grandes conglomerados econômicos financeiros. Apesar dos legados positivos, essa globalização também trouxe vários problemas. Aumento da desigualdade dentro dos países, entre os países, concentração de renda e riqueza, certo? Claro que novos atores surgiram. O leste asiático, por exemplo, o que responde por boa parte, se não quase toda, a redução da pobreza, da fome no mundo, né? Houve nesse período. Todo mundo falou, olha, foi um sucesso, mas você vai ver onde está concentrado, é muito ali. Só que essa ordem, essa globalização, entrou em crise com a crise de 2009 e tem agravado essa crise desde então. E agora a gente está em um mundo cada vez menos multilateral, cada vez menos globalizado, cada vez mais protecionista, mais nacionalista, a xenofobia voltando, etc, etc, etc. E o que eu colocaria aqui? Qual é o nosso horizonte, então? O horizonte é você construir uma nova globalização, mas que não seja igual à anterior. Onde o capital, ele seguir, não por onde tem menos imposto, onde tem menos regulação, mas sim por onde ele vai ter o maior impacto e potencial do ponto de vista da descarbonização, guiado por critérios socioambientais. Claro, os países precisam se preparar para isso, mas as próprias ordens podem criar, né? A própria ordem global pode criar esse benchmark para os países receberem esses investimentos. Então, eu acho que nós temos como construir um novo multilateralismo inteligente ou uma nova globalização em novos parâmetros. Eu acho que aqui não dá para você ter um multilateralismo total como você tinha no passado, Luiz. Que é assim, ou é todo mundo ou não é ninguém. Eu, cada vez mais, acredito no clube dos dispostos. Quem está disposto a fazer um mercado global de carbono? Não precisa ser o mundo inteiro. Quem está disposto a implementar o Pilar 2 da OCDE? Não precisa ser o mundo inteiro. Os Estados Unidos não vai implementar. Quem está disposto a fazer uma tributação sobre os super ricos? Não precisa ser o mundo inteiro. Não precisa. Você consegue fazer essas coisas sem o mundo inteiro. Então, a gente tem que construir esse clube dos willings, que o pessoal... Group of the willings. É isso que eu acredito. Para quem eu passo agora? Sí, el caballero de la primera fila en el centro, por favor. O senhor da primeira fila do centro, por favor. Otimista, sempre procurando uma solução. Eu acho que o cargo que ele ocupa, eu ocupei. Eu sou otimista. Eu acho que para quem aceita ser secretário de Política Econômica no Brasil tem que ser otimista. Vou tentar botar um pouquinho de carne nessa coisa. Mas primeiro eu queria fazer uma observação aqui para essa pergunta do sujeito da Goldman Sachs. Que tá baixo? Não. Tá. Que o multilateralismo inteligente ou alguma coisa assim, o multilateralismo é necessariamente inteligente. Porque, inclusive, a teoria econômica deu um negócio, é o subconjunto chamado teoria dos jogos. Em jogos sequenciais de soma não nula, a melhor solução é a cooperação. Isso é provado com hipótese muito pouco restritiva. Ou seja, a melhor coisa do mundo é começar uma conversa. A melhor coisa no mundo é o multilateralismo. Quer dizer, pensar em todo jogo como jogo à la Trump
o jogo de soma zero é o nacionalismo, é o contrário. Isso sempre dá errado do ponto de vista do resultado total. Então, todo multilateralismo é inteligente. E agora, pegando um lado otimista, eu acho que a gente vai acabar numa coisa até de possibilidade de otimismo mesmo. A única fronteira, a última trincheira, talvez, do multilateralismo não é segurança, não é comércio, não é, eu acho, infelizmente, uma reforma à la Keynes, voltar para trás, zero chance hoje em dia, é o clima. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque é hiper urgente cientificamente. Se alguém não fizer nada, se não tiver aumento de fluxo de investimento para os países em desenvolvimento, que não cabem na poupança interna e na ajuda dos órgãos multilaterais, ou seja, tem que vir do mercado de capitais privado, estrangeiro, não tem transição, né? Isso é importantíssimo. E esse caos que está sendo criado, com taxas de longo prazo nos Estados Unidos, risk-free de 4,5%, não vai levar a isso, pelo contrário, vai parar tudo. E qual é a única questão em que os Estados Unidos está isolado no G7? Né? E China também. Se botar G7 mais China, aonde ele vota contra o que todo mundo está fazendo certo? Clima. Em graus variáveis. Eu não vou dizer que a China, o Japão, a Europa têm o mesmo commitment com o clima, mas todos têm. Ou vocalmente, ou se comprometem pouco. O Japão, por exemplo, tem uma NDC, uma National Defined Contribution fraca. Mas está fazendo o dever de casa. A Europa faz o dever de casa. Basta ver as curvas de emissão, é empírico. E agora foi eleito no Canadá um primeiro-ministro, milagrosamente, que é o maior defensor, exatamente, que criou essa teoria de que o mundo tem que transferir capital privado externo para o subsídio. O Mark Carney passou os últimos anos da vida dele fazendo só isso. Então, e eles estão fazendo agora em junho, no meio de junho, o G7 vai se reunir no Canadá. Então, a agenda ele pode moldar. Então, eu acho que essa área do clima é a última fronteira do multilateralismo e pode ser uma forma de isolar o Trump. E o Brasil é presidente da COP. E o Brasil tem feito uma política de clima impecável, impecável. Eu acho que o que está sendo feito, até na área da fazenda, principalmente, é de primeiro mundo. Então, eu acho que essa é uma área que pode salvar o multilateralismo, encostando os americanos na parede com jeitinho, né? Quer dizer, o pessoal do Itamaraty sabe fazer isso, eu acho. E essa reunião do G7, eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Eu acho que essa é a última fronteira. Perdeu essa, perde o mundo. Por isso que eu acho que não dá para ser contra, não dá para ser negacionista no clima. Ele não consegue sustentar isso há muito tempo. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Obrigada. Algum comentário para enriquecer? Multilateralismo inteligente. O que é o multilateralismo inteligente? Né, Winston, acho que você coloca isso. Muita gente fala, é aquele que é inclusivo, onde todos estão na mesa, onde todos falam com igualdade de condição, onde todos têm a mesma importância. Eu acho que esse é o multilateralismo ideal. Mas, para mim, o multilateralismo inteligente é o multilateralismo que funciona. Porque se ele não funcionar, você pode ter uma coisa mais bonita, né? Vamos dançar, vamos falar juntos, mas não vai adiantar nada se ele não resolver, se ele não funcionar. E a maneira de funcionar, eu acho, hoje, é flexibilidade. Se você não tiver um multilateralismo flexível, por exemplo, na área climática, como o próprio secretário falou, os Estados Unidos não estão prontos, então está bem, não vamos esperar os Estados Unidos estarem prontos, vamos nós aqui fazer, a gente chama de like-minded, né? Lá na OMC a gente usa muito like-minded. Então, é um pouco por aí, é não esperar o acontecimento. Eu cansava de falar na OMC, você não tem que esperar que as estrelas se alinhem. Entendeu? Vamos fazer o que dá agora, depois a gente arruma, depois a gente arredonda. Não dá para ficar esperando a perfeição, né? Como também não dá para esperar, na minha opinião, que os campeões sejam os melhores campeões, aqueles mais bonitos, os mais com os melhores objetivos. Tem que ser o campeão que der na hora. Tem que ser o campeão que der na hora. Quem é que está disposto a quebrar lança por esse assunto? Então, esse é meu campeão, vamos com ele. Entendeu? Acho que esse tipo de flexibilidade é esquecer o mundo perfeito. O mundo perfeito não existe. E se existia, se alguém tinha a ilusão de que existia, hoje perdeu essa ilusão. Esse mundo acabou. Então, vamos fazer, dos limões que a gente está recebendo, tentar fazer uma limonada.
Eu acho que quando é multilateral, para o diplomata tem um termo que significa todos, né? Todos têm que estar. Isso é um multilateral. Tem um plurilateral, que são muitos, ou vários, mais de 2, mais de 3, etc. Eu acho que a gente tem que ser flexível e com a configuração que der e com as pessoas e com os grupos e com os líderes que forem possíveis. Eu acho que é por aí. Tem que ter. Se não tiver esse pragmatismo, a gente não vai a lugar nenhum. Deixa eu só contar um... Si sabe hacer el minuto de oro, puede responder. Um minuto só. Minuto de Você oro. falou do campeão que existe, né? Mês passado eu fui para a França, o Zuckman e o Piketty estavam fazendo um seminário lá sobre tributação dos bilionários, etc. E aí o Piketty estava falando comigo, falando assim, eu nunca imaginei que o Brasil seria o país que levaria o tema da tributação dos super ricos para um fórum internacional. Muito menos que ele seria capaz de aprovar e colocar na resolução. Mas para mim está ótimo, quer dizer, é isso. Os campeões, o presidente Lula fala muito isso, ele fala, olha, você não faz política com quem você gostaria de fazer, com seus amigos, você faz com quem está na mesa. Então, quem está na mesa? Quem quer fazer um mercado unificado de carbono? Quem quer construir uma taxonomia de sustentabilidade global? Todos os países do mundo? Não. Mas quem quiser, faça. E isso que a gente vai propor na COP. Bueno, pues... Senhores, isso aqui foi um luxo. Podíamos passar o resto da tarde conversando, mas eu acho que o programa tem muito espaço. Muito obrigada ao público por estarem conosco e por fazerem contribuições tão interessantes.